Olá, estamos aqui hoje com mais um programa do Questão de Ordem, com a Comissão da Advocacia Pública. Estamos aqui para tratar do tema conciliação e mediação no âmbito do município de Caxias do Sul. Um assunto polêmico, palpitante. Queremos trabalhar aqui com os nossos colegas. Esse programa, então, ele tem o patrocínio da AR Master Sul, Assessoria Documental. E estamos aqui hoje com os nossos colegas para debater o assunto. Um tema palpitante, vamos trazer aqui sobre a importância da mediação, da conciliação, o que tem sido muito discutido, tem se avançado muito no mundo do direito, mas queremos tratar isso, dar um toque sobre como isso poderia se aplicar, ou como pode se aplicar nos órgãos públicos, especificamente no município de Caxias do Sul. Estou aqui com alguns convidados, meus colegas, procuradores do município, a doutora Grace, Maria Feiten, doutor Expedito Abraão e o doutor Daniel Malman. Vamos iniciar esse bate-papo, introduzir com uma apresentação. Eu quero dar uma oportunidade de dizer que vocês são bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado. E quero dar a oportunidade para vocês falarem inicialmente sobre vocês, nome, de onde é, tempo de procuradoria, de carreira jurídica. Vamos começar aqui com a única mulher da mesa aqui, a Grace, por favor. Obrigada, Eduardo. Sou Grace Maria Feiten, procuradora do município há 7 anos. Estou na lida jurídica há mais de 20, 10 no serviço público, e é meu primeiro podcast, e estou muito feliz por participar e poder desenvolver esse assunto que tem sido uma paixão nos últimos tempos, de se debater, né, um pouquinho da conciliação e mediação no âmbito do poder público. Doutor Eduardo, né, uma satisfação estar aqui com vocês, com colegas, né, que a gente tem tanto carinho, tanto apreço, né, a gente fica muito grato pelas oportunidades que temos de trazer, né, um pouquinho do nosso trabalho. Então, eu sou Expedito, sou advogado, né, formado na Universidade de Caxias do Sul em 2015 e sou servidor público desde 2010, então quase 15 anos já na administração pública e na carreira de procurador há quase 5 anos, desde 2019. Então, ingressei no concurso mais recente e atuo na Procuradoria da Fundação de Assistência Social e também na Procuradoria do município, né, atualmente também na Diretoria de Assessoramento ao Procurador-Geral. Então vamos ter, se Deus quiser, aí um bate-papo muito agradável, trazendo nossas esperanças, nossas expectativas, né, e compartilhando com os colegas, aí, operadores do direito, que possam também, né, se entusiasmar e se conectar com a gente nesse assunto tão importante. Cumprimento os colegas de mesa, meu nome é Daniel Malman. Sou procurador do município há 2 anos, já tenho hoje 5 anos de serviço público, também passei por outro município, o município de Teutônia. Sou formado pela Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, em 2019. Também tenho especialização em Direito Administrativo pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. É um prazer compartilhar a mesa com os colegas e acredito que tenhamos muito para debater nesse momento. Muito bem. Pessoal, conciliação, mediação. Nós estamos aí há vários anos em função do município, né? O ente público. A gente entra no município, né, na procuradoria, e a gente sempre ouve, ou a gente aprende que o município não faz acordo, que os municípios, o Estado não pode fazer acordo, não pode fazer conciliação. A gente aprende assim e aprende, inclusive, a ficar recorrendo das decisões, dos processos, né? E isso muitas vezes a gente percebe, inclusive, que além de não ser producente, ou seja, fica retardando as coisas, muitas vezes não se tem uma utilidade prática, né, naquilo que é objeto do processo. Mas a gente observa um cenário dos últimos anos aí se falando muito sobre conciliação, vem o novo CPC, vem dar mais ferramentas, mais estímulo para isso, né? E a gente, atolado de trabalho, começa a ver isso com bons olhos para nível do poder público, né?
Então, como é que vocês têm visto essa questão? Vocês têm estudado já alguma coisa, né? Eu gostaria de trazer isso para compartilhar com o público, né? E bater esse papo aqui. Vamos começar aqui com o Expedito. Como é que tem visto isso? Como é que tem sido? Doutor Eduardo, né, primeiramente dizer que esses temas eles nos instigam a dar sempre sequência nos nossos estudos, né? Nunca estacionarmos, continuarmos buscando o aprimoramento, seja mediante cursos, capacitações, eventos, né? E uma oportunidade como essa também, onde quando nós estamos do outro lado assistindo, a gente aprende com os colegas que compartilham e a gente espera de alguma forma, como eu disse antes, levar um pouquinho uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que eu começo essa fala dizendo que talvez para quem não está dentro da administração pública, muitas vezes se cria uma certa separação, uma certa divisão, como se a administração pública fosse contra o contribuinte ou contra a sociedade, quando na verdade nós somos uma coisa só, né? A administração pública e os advogados públicos nesse caso, no meu modo de ver, tem um papel muito importante na construção de uma pacificação social e de uma desmistificação da atuação do poder público. O poder público, quando bem atua, ele atua em prol das pessoas que queiram ou não, custeiam, pagam, mediante o pagamento de tributos e impostos, o funcionamento de toda essa estrutura, né? Então, ao longo dos anos, né, se criou uma cultura muito conflituosa da discussão, da lide, do contencioso, como a gente diz no jurídico, né, no ambiente judicial. E me parece que esse caminho de discussão, de conflito, ele não estava contribuindo para um objetivo da nação, né, que é a pacificação, que é a paz entre as pessoas, que é a busca de uma sociedade democraticamente livre, com capacidade de crescer e prosperar de forma igualitária. Então eu vejo que a nossa atuação enquanto procuradores, e aí depois eu acho que os colegas vão conseguir também abordar no detalhe, pontualmente, o que a gente vem fazendo, nós temos condições de talvez passar uma nova mensagem, uma nova imagem da função do advogado público no ambiente da administração pública. Somos advogados de toda a cidade. Nós não somos advogados apenas do CNPJ do município de Caxias do Sul, ou da FAS, ou no nosso caso ainda do SAMAI e do IPAM, né, que são os entes da administração indireta. Nós somos os defensores de cada um dos contribuintes de Caxias do Sul, ao atuarmos no ambiente litigioso, contencioso, mas também no administrativo, nos nossos pareceres e no nosso dia a dia. Então, desenvolvermos técnicas, nos aprimorarmos nessa capacidade de negociação no ambiente da administração pública, sempre dentro de limites e balizas legais, né? Mas com a capacidade de mediar, às vezes sermos os protagonistas, inclusive, da solução de conflitos entre secretarias, entre diretores, entre políticas públicas que às vezes não são bem aquelas que as pessoas acham que deveriam ser, muitas vezes são políticas públicas que vão beneficiar a pessoa a médio e longo prazo, e as pessoas no imediatismo de hoje em dia não percebem essa mudança. Então acho que a nossa função, ao desenvolvermos essas técnicas e tentarmos trazer para dentro da administração pública um marco regulatório inicial, onde nos traga segurança jurídica para atuarmos nesse sentido, vai ser muito importante. Ou seja, estamos trabalhando, construindo e contamos muito com quem está nos assistindo, os colegas advogados, a entenderem esses processos, a nos ajudarem também a implementar isso e fazer com que isso não seja uma legislação, um marco regulatório apenas na letra da lei, apenas no papel, que isso se materialize na prática e na cultura que a gente quer criar e anseia, né, por trazer uma perspectiva mais construtiva para o nosso trabalho também. Colocasse muito bem, Expedito. Meu colega também aqui de grupo, né? Nós temos um grupo interno, então, na Procuradoria, junto com o colega Daniel, em que debatemos afinal, né? É possível criarmos essa Câmara de Conciliação, de Mediação na Fazenda Pública, e algo que que pelo menos para mim, né, chama atenção a questão do direito indisponível. Até que ponto que isso é relativizado, não pode ser relativizado, podemos, né, negociar. E me peguei pensando muito sobre o que é o direito indisponível que vai estar sendo relativizado, né? Afinal de contas, vamos violar ele? E me pego pensando na questão do dano ambiental. Em nenhum momento, né, se debate, por exemplo, dizer que não há o dano.
mas esse dano pode ser composto de outras formas. E aí é que entram as técnicas de mediação e conciliação, que muitas vezes, né, no judiciário se esquece, não ganha força como pode ganhar força de forma extrajudicial, onde as partes podem sentar, conversar e de que forma, então, ajustar a composição desse dano ambiental, seja prestando serviço, não muitas vezes só em pecúnia, alcançando outras formas que o devedor consegue também prestar esse serviço para o município, né? E, enfim, é uma caminhada ainda que estamos revisando leis municipais, temos algumas previsões, como se diz, que passam até desapercebidas, como no nosso estatuto, que tem, né, uma pequena brecha para resolver conflitos no caso de responsabilidade de servidor que cause danos a terceiros. Então, são várias questõezinhas que a nossa legislação municipal, no primeiro momento, já permitiria, mas que nós precisamos, como o Expedito bem colocou, ter essa segurança jurídica que podemos abraçar melhor, né? A conciliação e a mediação no âmbito da Fazenda Pública aqui de Caxias do Sul. A primeira coisa, colegas, a gente precisa superar essa ideia de que a administração pública não pode transigir. Não, a administração pública ela pode transigir e muitas vezes ela deve transigir. E trazendo um apanhado histórico da legislação federal, a gente percebe que nos últimos 10 anos nós tivemos um incentivo muito forte do legislador para a administração conversar com as partes, para a administração pública resolver litígios. E aí eu começo lá em 2013, com a Lei Anticorrupção, que foi uma legislação muito utilizada na época da Operação Lava Jato, e aí veio a figura do acordo de leniência. O acordo de leniência ele existe desde 2013, mas ele é pouco utilizado da administração pública. Posso talvez citar o município de São Paulo, que nós sabemos que já celebrou acordos junto à Controladoria e também à sua Procuradoria. Então, começamos em 2013 com a Lei Anticorrupção, essa possibilidade da administração pública sentar na mesa com uma empresa infratora, essa empresa reconhecer eventual dano que tenha ocorrido, algum ilícito, e transigir. A partir dali, cessa a conduta ilícita e se combina, então, se acerta uma penalidade. E aí, logo depois, em 2015, temos o CPC, o novo CPC. E aí muda-se toda essa dinâmica de conciliação, de citar para contestar. Não, a gente não cita mais para contestar. A gente cita para conciliar. Embora sabemos que a praxe, quando envolve um ente público, de fato, é citar para contestar. Isso já é a prática do judiciário. E aí nós pegamos também o ano de 2015, que veio a Lei da Mediação. E aí a Lei da Mediação, sim, entrou em específico na possibilidade do poder público transigir. E aí é a partir dessa normativa, da Lei 13.140, que justamente se criou a possibilidade de se instituir câmaras de mediação e conciliação. Inclusive com o município de Porto Alegre, a partir daí passou a prever, o município de São Paulo. Então aí talvez seja o grande marco legal do poder público poder criar estruturas internas para transigir. E aí uma outra norma que eu chamo bastante atenção é em 2018. A alteração da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Nós passamos a ter uma grande alteração estrutural na interpretação do direito a partir de instituição de normativas específicas voltadas para o direito público. E aí, nessa legislação, nós já temos, por exemplo, a possibilidade de ser celebrado um termo de compromisso para sanar uma irregularidade. Então, a gente percebe que o legislador ele tem incentivado nos últimos 10 anos, reiteradamente, a possibilidade da administração pública transigir e acordar. Claro, precisamos de segurança jurídica. E no caso do município de Caxias do Sul também, acredito que temos que ter uma lei específica para nos dar segurança no dia a dia nesse trabalho de conciliação. Perfeito. Tu falando, Daniel, eu fui lembrando de alguns casos, né, algumas situações que nós já tivemos a oportunidade de atuar e pegando um gancho, né, desta colocação que tu fazes da necessidade de uma legislação municipal, nós sabemos que as legislações federais elas nos entregam uma diretriz, né, elas nos dão uma linha de trabalho a ser seguida, né, porque temos a questão do princípio da simetria também, né, no âmbito a nível constitucional, depois na legislação. Mas certamente o interesse local ele deve ser sempre bastante enaltecido e cada município tem as suas peculiaridades. Então muitas vezes a gente tem essas legislações federais que elas dão esse start
num movimento que é nacional, né, de busca de consenso na administração pública, mas sem sombra de dúvida Caxias do Sul precisava, né, de uma legislação e precisa que nos traga também essa capacidade de celebrarmos esses trabalhos no âmbito mais consensual, né? Quando tu falastes ali da questão do acordo de leniência, eu vou compartilhar contigo, acho que os colegas, talvez eu não disseminei isso junto à administração, à advocacia do município, mas no âmbito da FAS, nós fizemos um acordo de leniência. Por mais que tenha sido talvez um acordo que não... inclusive por ser algo inovador, à época a gente não tinha referência municipal para isso, e o nosso caso era muito pequenininho, perto daquilo que se coloca na grande mídia como sendo objeto de acordos de leniência. Mas era uma situação muito delicada, né, nesse caso concreto, onde uma empresa que tinha participado de uma licitação da fundação, depois se apontou pelo nosso controle interno e fez uma atuação muito importante, né, o órgão de controle interno nesse sentido, de colocar ali uma suspeita de fraude, né, no âmbito daquela licitação. E aquilo, e o apontamento era com base na lei anticorrupção. E aí quando surge aquela situação e nós com a necessidade da prestação do serviço, né? Porque não se faz uma licitação se não precisa do serviço, e nós tínhamos ali um dilema, né? Cumprir exatamente a recomendação de anular o contrato e ficarmos sem o serviço e termos que correr atrás de uma contratação emergencial que seria muito mais cara, né, naquele momento, ou estabelecermos uma possibilidade de negociação para sair daquela zona de situação irregular, resolver a médio e longo prazo o problema, ou seja, aplicar a punição, sim, que era necessária, mas sem prejuízo à coletividade. Então, naquele processo específico, isso foi, acho que foi final de 2021, início de 2022, nós acabamos celebrando um acordo de leniência. E tivemos o PAR, né, que é o processo de apuração de responsabilidade, que resultou, sim, em um sancionamento, mas de uma forma bastante equilibrada, onde nós conseguimos resolver, do ponto de vista da segurança jurídica daquele contrato, ser executado, né, com a sanção razoável, proporcional que a empresa naquele momento merecia, mas com vários compromissos nesse acordo de leniência que acabou sendo cumprido, onde as sanções foram pagas, descontando-se inclusive dos pagamentos a que a empresa tinha direito a receber, mas sem que se parasse a prestação do serviço, sem que a coletividade sofresse. Acho que tem muito isso também, né, Grace? Às vezes a gente, no processo judicial, a gente meio que foge da vida real porque tem que resolver no processo. E a vida real e a prática e os efeitos daquelas ações, aquelas medidas, aquelas decisões, né, qual é o impacto disso? Então, me parece que trazer essas técnicas para dentro da administração também, de alguma forma, vai trazer um efeito positivo para as pessoas no dia a dia delas. Né? Exato, Expedito. E eu te escutando falar... como é importante dominarmos essas técnicas, né, da mediação, da solução de conflitos por arbitragem, outra pela conciliação simples que seja, porque você sai daquele jogo de tudo ou nada, que é a sensação que o judiciário te dá, né, ou a procedência ou a improcedência. E quando você traz para uma parte de conciliação, traz as partes em conflito numa mesa, o mediador não vai decidir nada. O conciliador não vai decidir. Ele vai conduzir as partes para a solução. Então, é aquele caminho de eu cedo aqui, você cede ali, resolve o que é melhor para o interesse público aqui, para mim também fica bom assim, e se chega numa solução, se chega num denominador comum, digamos assim, onde é bom para um serviço público e é bom, né, para o contribuinte em débito, para aquela pessoa que causou algum outro dano também. Perfeito. A nossa praxe de judicializar tudo, né? A gente acaba vendo que sempre vai ter alguém que sai ganhando e alguém que sai perdendo, né? Acho que essa ideia de a gente utilizar esses instrumentos e ferramentas de conciliação vai meio que ajustar isso de maneira que se consiga resolver aquele conflito, mas se manter ainda uma relação amistosa. Ninguém sai perdedor, né? Talvez não se ganhe tudo que gostaria, mas ninguém sai perdendo totalmente, né?
Sabe que eu estava me recordando aqui de situações de processo, né? Então, porque quando a gente fala conciliação, a gente pode resolver isso tanto dentro de um processo já instaurado, né? Um litígio já instaurado, como antecedendo, né? O contencioso. Mas eu me recordo de situações, por exemplo, de processo trabalhista, onde o município é demandado e a parte reclamante tem interesse em fazer um acordo, está disposta a abrir mão daquilo, de parte do seu direito. O juízo está encaminhando dessa maneira para facilitar um pouco para o município, atendendo, claro, resguardando os interesses do trabalhador. E o município, dentro dessa ideia que não pode transigir, ou porque não tem um norte, diretrizes para fazer isso, né? Nós estamos ali, nós vemos que poderia ser um acordo vantajoso. O judiciário, o juiz está conduzindo de maneira que seja boa para fazer o acordo, e a gente fica de mãos amarradas porque ainda faltam instrumentos, né? Faltam quais são os critérios. Eu, subjetivamente, consigo analisar, não, isso aqui é um bom acordo para o município, mas eu, com a minha subjetividade, eu posso dizer, eu vou fazer esse acordo aqui, eu posso assinar aquilo e aquilo ali tem validade. Mas até que ponto, eventualmente, eu poderia ser responsabilizado por aquilo ali, por estar na minha subjetividade de acreditar que aquilo ali é bom. Por isso da segurança jurídica que você mencionou, perfeito, porque nós precisamos ter esses mecanismos, limites, né, contornos. Uma legislação que nós temos, que se aplica muito de tempos em tempos, é a lei do refis, né? Mas ali é muito taxativo, né? Então, se tu se enquadrar nesses critérios, dentro desse período você vai ter esses benefícios. Não é que haja uma margem de negociação nisso, mas é uma forma de dizer, vamos abrir mão de alguma coisa para fazer uma conciliação aqui. Mas fora disso, uma outra legislação que eu me recordo, muito simples, na verdade, e antiga, é a lei que permite o município indenizar, né, por pequenos danos, alguma coisa assim. E bastante utilizada, inclusive. Bastante utilizada. E foi criada até uma Câmara, não me recordo exatamente como é que foi estruturado isso, mas o cidadão teve um dano qualquer em função de culpa do poder público, não precisaria ou não precisa necessariamente entrar com uma ação judicial para isso, basta encaminhar administrativamente. Por exemplo, envolvendo danos de um veículo, né, vai trazer os orçamentos, vai trazer as provas, se verifica que houve culpa de um agente público ali e se definir que vamos te indenizar dessa maneira, né? Então, já funciona, então... Funciona e funciona bem pelo relato que nós temos dos colegas. Ótimo. E isso aí é o nosso embrião. É o embrião para a legislação que nós almejamos, né? E essa lei, mas ela é mais restrita à indenização, né? Por danos, né? É o caso assim, um servidor está na rua roçando, voou uma brita num vidro, quebrou. O cidadão precisa entrar em juízo? Pois é. Estando configurado o nexo, né, a culpa, a responsabilização da administração está evidente, né? Exato. Então, hoje nós não temos uma Câmara para resolver essa situação, mas é feito todo um processo administrativo que passa dentro da AGM e passa também por secretaria. Mas também, compartilhando, colegas, nós temos também, dentro da lei da AGM, da 640 de 2020, a competência ao procurador-geral para transigir. Então, nós já temos uma pequena introdução da questão de acordo. A gente sabe que isso até acontece, alguns acordos, mas ainda não é com a frequência que poderia ser feita, né? Porque ainda nós sentimos alguma falta de segurança jurídica com base numa legislação municipal para celebrar acordos. E é a partir disso que está no forno uma legislação para que a gente possa ter maior segurança jurídica e abrir também a possibilidade para os procuradores, dentro da sua autonomia, e também de remeter processo a câmaras de conciliação, celebrar ajuste, celebrar acordo. E a ideia de conciliação, ela está muito ligada à eficiência administrativa. Essa ideia de que não precisa necessariamente um perder e outro ganhar. Ambos Exato. podem ganhar na medida dos seus direitos, né? Talvez o ente público pode ganhar não tendo que pagar honorários sucumbenciais em juízo, custas com o processo. A parte também pode ganhar com a celeridade. E é importante colocar nisso, né, Daniel, que não é porque é célere, por exemplo, que não vai ter a proteção de um sigilo, de uma confidencialidade,
né? Não é porque estamos fora do Poder Judiciário, fora da proteção, né, de um fórum, de um foro trabalhista, que todo mundo vai ter acesso, cada um vai sair lendo, vai ser publicado. Não. É dotado, né, de princípios. É um princípio mais simples, é oral, mas tem a impessoalidade, tem a garantia, né, da sigilosidade. Então, são justamente a aplicação de técnicas que confere a entrega, né, o andar, digamos assim, dessa resolução de conflitos, da pacificação, mas tem princípios aplicados a ele, né? A lei garante a aplicação desses princípios. Sem dúvida. E eu acho que é importante a gente deixar registrado que esse movimento que a gente começa a criar no âmbito da AGM, né, a Advocacia Geral do Município, ele está inserido dentro do planejamento estratégico, né? Então, a AGM hoje, né, a Advocacia Geral do Município de Caxias do Sul, possui um planejamento estratégico que tem dentro dos seus nortes, um deles é a questão da consensualidade, para implementar esse aspecto no âmbito do município, e nós constituímos um grupo de trabalho, né? Então, para que os nossos ouvintes e internautas e telespectadores possam saber, né, foi constituído um grupo de trabalho, então, que está pensando, trabalhando, estudando, estruturando esse projeto, né, esse projeto de lei, que é composto pelos colegas que estão aqui e também, né, pelo colega João Dorlan, que deixar registrado, que está se aposentando, né, o colega do PROCON. Também temos a doutora Karen, né, Comanduli Garcia. Exato. Né? Então também vai o nosso abraço para ela. E o doutor Rodrigo Menegatti, né, que também é um colega que participa, ambos procuradores aí desse grupo de trabalho. E claro que todos os colegas, né, da Procuradoria de alguma forma vão, né, participar, vão colaborar, né, nessa construção que vai entregar um resultado, vai entregar uma proposta à administração pública para implementarmos essa segurança jurídica que a gente tanto fala, né? E acredito volto a reiterar, é o caminho. É o caminho que nós visualizamos para uma administração pública mais propositiva também, e onde o nosso trabalho de procuradores possa também ser construtivo, propositivo do ponto de vista de pensar mais talvez até as políticas públicas, na estruturação dessas políticas que são necessárias para as pessoas e para a comunidade, e não apenas ficarmos preocupados com aquele grande volume que ainda existe, até se os colegas quiserem comentar, que é o número de ações que a gente tem, né? Nós temos uma demanda bastante expressiva ainda, que toma bastante tempo, né? E será que esse trabalho que a gente está colocando ali numa quantidade gigantesca, às vezes, de ações, né, Daniel? O próprio Dr. Rodrigo, que não está aqui, né, que trabalha nas políticas públicas, lá são centenas de ações, às vezes repetidas, pedindo, por exemplo, vagas, né, em creches, vagas, medicamentos. Essa é uma carga insana de trabalho, muitas vezes que a gente poderia, talvez, e aí contando com os colegas também da advocacia privada, estruturar de uma forma diferente. Por que tudo precisa ir para um terceiro decidir? Será que nós não temos essa capacidade de encontrar soluções? Né? Então, acho que nesse sentido também é um desafio para todos nós, a advocacia pública, a advocacia privada, lançarmos essa proposta, né, para a nossa atuação cotidiana. Vejo também nessa linha, nesse trabalho que a gente está tentando implementar. Né? E é uma visão que eu acredito que nós temos que ter de longo alcance, né? Porque desde que entramos todos aqui no curso de Direito, bem sabemos que a positivação, né, ela demora para acontecer. Enquanto a realidade muda a passos galopantes, hoje em dia, a era digital, é cada dia uma novidade e o direito não consegue acompanhar, muitas vezes, essas regulamentações. E vai exigir cada vez mais do operador a interdisciplinariedade, uma visão aberta para a solução de conflitos. E quando se tem isso em mente a longo prazo, imagina uma demora de um processo judicial, então, para uma questão que ainda nem é regulamentada. Né? Não que, por exemplo, colocar isso numa mesa de mediação, de uma solução de conflito, será rápida, não vai ser também da noite para o dia essa construção, mas certamente será bem menos alongada do que 10 anos de judiciário. Trazendo números atualizados até,
Hoje nós estamos com um acervo na Advocacia Geral do município de Caxias do Sul de 45 mil processos ativos. E aí incluindo o município de Caxias do Sul, a FAS, o SAMAI e o IPAM. Então, algo de fato precisa ser revisto. Claro, nós temos um volume muito acentuado de execuções fiscais também, então que o município de Caxias do Sul e as entidades estão no polo ativo da ação. Mas me parece que a conciliação e até alguma automação de atividades, elas vêm ao encontro de facilitar também um pouco o trabalho do advogado público. A gente sabe que tanto em âmbito estadual quanto federal, todos estão com um trabalho imenso, com uma carga de trabalho imenso. Os colegas diariamente enfrentam essa rotina. Então, de fato, a conciliação também vem novamente nessa questão da eficiência administrativa e de repensar os nossos trabalhos diários. Perfeito. E eu estava me lembrando também de um outro caso concreto que eu acho que é importante a gente trazer. Nós tivemos uma situação, alguns anos atrás, que decorrente dessa situação gerou um passivo muito grande de ações judiciais e também de processos administrativos, que foram greves de médicos, né, de colegas nossos, que infelizmente aconteceram, enfim, as situações ali, as discussões. Mas, resumindo a situação, nós tivemos uma proposta nesses últimos acho que faz 3 anos que foi feito esse trabalho, onde, mediante o termo de compromisso previsto na LINDB, que tu referiste antes, né, com essa inovação a partir de 2018, onde ela estabelece a possibilidade de firmar compromissos para ajustar situações de irregularidade, visando então construir uma solução para aquilo, né, sem que seja necessário o processo judicial. E a partir desse documento, dessa proposta, foi trabalhado com a advocacia do município, com o sindicato dos servidores, dezenas de ações deixaram de ser ajuizadas por colegas, né, desta área, e outras ações foi pedida a extinção do processo para fazer a resolução daquele imbróglio que se criava com cada um desses servidores, que envolvia ali a questão de compreender que a greve era legítima ou não, aí envolvia, né, o corte de ponto e tal. Então nós conseguimos construir, mediante, né, um trabalho de negociação, de acordos, né, que protegeram a administração pública, porque são colegas que têm que prestar serviço para as pessoas e prestar serviços seguros, né, de que vão poder trabalhar, que não vão ter ali restrições do ponto de vista até financeiro, muitas vezes, porque tem o seu salário, o seu trabalho, o seu projeto de vida a cumprir, e precisávamos, claro, também trazer para a administração pública uma solução que não contemplasse alguns efeitos decorrentes daquele momento. Então fizemos uso de um instrumento naquele momento, Daniel, construído a partir do termo de compromisso previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Eu já li a respeito dessa inovação, de que algo que talvez os colegas que estão assistindo já devem ter lido bastante, que é o direito administrativo do medo, né? A teoria do apagão das canetas, que no Brasil, por muitos anos, foi se criando tamanho engessamento e tamanha preocupação com os órgãos de controle, em especial os apontamentos de tribunais de contas, de que se criou muito receio de tomar qualquer decisão, né? Então, na dúvida, judicializa. Na dúvida, deixa que o juiz diz o que tem que fazer. E isso traz um prejuízo coletivo, porque nós quase que nos tornamos meros agentes secundários de um processo. Né, de processo de trabalho, quero dizer, onde eu sempre vou precisar de uma terceira pessoa para dizer aquilo que eu sei que é o melhor, como, né, Eduardo, tu falaste. Nós sabemos que isso aqui vai entregar um resultado melhor, mas então se criando essa cultura. E essas legislações que tu referiu, Daniel, acho que é importante destacar nesses últimos 10 anos, elas vêm justamente para tentar começar a mudar, transformar essa realidade. E tem agora, acho que é importante dizer também, que a novidade no cenário jurídico, a resolução do CNJ, né, que vem a tratar das execuções fiscais. Se esses colegas quiserem, acabei não trazendo o número da resolução, mas é deste ano, onde ela estabelece ali um valor mínimo de débito, né, que a Fazenda Pública deve tentar formas consensuais antes de ajuizar, né, um processo. Então a gente já vê várias tentativas, várias diretrizes, várias implementações de políticas no sentido de, olha, temos que buscar soluções
equilibradas, consensualizadas e sair daquele receio de qualquer decisão enquanto agentes públicos, como se não pudéssemos fazer nada que não esteja assim a vírgula cumprida ou que não tem alguém do judiciário que diga o que tem que fazer, né, que a gente possa realmente exercer esse papel importante que nós temos no Poder Executivo também. Acho que é isso. Não sei se ficou claro, mas eu quero dizer, o Poder Executivo tem, né, uma missão importante, né, e não pode ficar em segundo plano por causa de receios, né? A gente precisa fazer valer esse papel do Poder Executivo, né? Só reforçando, nós reafirmo, né, o que o próprio CPC coloca lá no artigo 3º. Nós somos chamados, né, praticamente uma convocação para os lidadores do direito. E nós aqui, enquanto procuradores de um município de mais de 500 mil habitantes, né, então temos que ter muito presente isso. Caxias do Sul é um dos maiores municípios do Brasil, né? É o segundo maior município do Rio Grande do Sul. Então, mais do que nunca, precisamos dessa inovação, né? Dessas câmaras de mediação, de resolução de conflitos, nos aprimorarmos dessas técnicas e mandar fazer, baixar o número de processos, se for o caso, né? Poder resolver, equalizar esses números altos e expressivos, né? Exato, e que às vezes a qualidade do nosso trabalho não está na quantidade de processos que nós resolvemos, né? Exato. Muitas vezes a quantidade ela não significa uma melhor entrega da nossa atividade enquanto agentes públicos. Então essa percepção também, né? E aí digo aqui, até fazendo uma pequena brincadeira, muitas vezes, né, se avalia o desempenho pelos números apenas, né? E isso temos que ter esse cuidado, porque se trabalharmos só com números, tem 1.000 processos, tem 2.000, tem 3.000, isso não é sinônimo de qualidade de trabalho. Muitas vezes uma quantidade menor, né, ela vai te trazer muito mais qualidade na entrega, né? E apenas ficar fazendo movimentações a fim de cumprir ali essas supostas metas, né, que se tem, e isso eu estou falando em todos os sentidos, em todas as áreas, me parece hoje muito, embora eu respeite muito a questão dos dados, dos números, e aí entra um outro assunto que a gente poderia abordar num outro momento, também temos que cuidar com a qualidade do trabalho que é feito. Eu acredito que isso é um ponto que nós não podemos deixar de falar, de registrar. Uma diminuição da quantidade de processos judiciais, onde em atividades de negociação no âmbito da administração, com a celebração de compromissos, possa nos trazer, certamente vai permitir que a gente também entregue, né, mais qualidade naquilo que realmente implica, às vezes, um trabalho no âmbito, sim, do Poder Judiciário, com os seus devidos ritos, né? Que, evidentemente que a gente não está aqui a dizer que não precisamos do Poder Judiciário, né? Sem sombra de dúvida, é fundamental, um dos 3 poderes da República, mas precisamos sim entender que apenas a quantidade ela não significa a entrega de melhores resultados, né? Então, eu acho interessante, você falou sobre essa norma do CNJ, né? Ela veio aí, foi criada, um dos grandes motivadores de surgir isso é para poder reduzir o volume de processos nos tribunais, né? Um dos maiores litigantes nos tribunais é o poder público. E as execuções fiscais estão aí enchendo os escaninhos de processos, né? Hoje tudo eletrônico, mas um grande motivador disso, então, foi reduzir a quantidade de processos. Nós já vínhamos trabalhando, Caxias do Sul já vem trabalhando com um valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, já tem isso há vários anos, o que faz com que valores considerados pequenos pela lei, que é abaixo de 4, 5 mil reais, não era o motivo de uma ação nova de execução fiscal. Hoje essa norma do CNJ fala que as ações abaixo de 10 mil reais, né, elas devem ser excluídas, retiradas e não ajuizadas. Mas a par desse interesse do CNJ, né, de reduzir, desperta, né, e incentiva o poder público a ter esse tipo de discussão aqui de formas de cobrança diferenciada, que se antecipe a um ajuizamento, né? Então, nós teremos agora, então, sem poder fazer imediatamente uma cobrança de um tributo
de até R$10.000, então nós vamos ter uma oportunidade de pensarmos formas de cobrança administrativa, de chamar, de repente, o contribuinte, ver a condição econômica, tentar ver de uma forma mais consensual como cobrar, como poder trazer para os cofres públicos aquele tributo que é exigido por lei. E que o contribuinte tem conhecimento disso, mas por alguma razão não está conseguindo pagar, né? E para somente depois, em não sendo possível, então, fazer a judicialização. Então, é um interesse do judiciário de reduzir os tribunais, os processos dos tribunais, que desperta a necessidade de o poder público discutir formas alternativas de cobrança sem necessitar do judiciário. E agora mesmo, isso já se aplica aos processos que já estão em andamento, agora mesmo, os colegas responsáveis pelo setor tributário estão discutindo de que forma vamos viabilizar com os processos que estão em andamento. Quais são as medidas, estratégias, é tudo muito novo, né? Mas eu acho que a médio prazo, eu acredito que muita coisa boa vai surgir disso tudo. Tanto como ferramentas, instrumentos para a advocacia pública, para o governo, para a gestão em si, tributária, como também, em geral, para a maneira como a gente se relaciona com o judiciário nas mais diversas questões de interesse do poder público, né? Então, eu tenho proximidade com esse assunto de execução fiscal, eu estou acompanhando de perto, tenho bastante expectativas de que essa redução de volume de trabalho e essa qualificação das cobranças prévias administrativas, elas vão fazer com que, além de dar uma efetividade, inclusive para a arrecadação, vai fazer com que, para aquelas cobranças maiores de empresas, né, contumazes, devedoras, assim, se possa trabalhar de uma maneira diferenciada, mais atenta, mais investigativa, né, fazer um trabalho. Então, acho que se ganha dos dois lados, tanto na questão do pequeno quanto na questão do grande. Perfeito. E aproveitando também, esse assunto de conciliação e mediação, ele está cada vez mais quente. E agora nós temos também no Congresso Nacional um projeto de lei da União, que é o projeto de lei 2481, que ele vai alterar a lei do processo administrativo federal. E fazendo um apanhado também, no âmbito municipal, também está se estudando, então, a lei do processo administrativo municipal. Não existe ainda um projeto de lei protocolado, mas está em fabricação esse projeto de lei. E ele também vai prever mecanismos de conciliação, assim como também uma preocupação já em âmbito federal. Então, esse assunto está cada vez mais quente, esse assunto está fervendo já no âmbito legislativo. E aí, de 2013 até 2024, quantas normas nós tivemos sobre isso? Então, é aquilo que eu falei no início de novo, nós precisamos superar essa ideia de impossibilidade de transação, porque é a situação do momento. E, claro, sempre vai ser necessária uma segurança jurídica e tem algumas matérias que nós não vamos conseguir conciliar. Mas a própria execução fiscal, Eduardo, de fato, a gente tem que repensar se é produtivo nós executarmos qualquer valor. O município de Caxias do Sul já pensou isso alguns anos atrás e instituiu um valor mínimo. Eu sei que é polêmico a resolução do CNJ, inclusive já tem decisões divergentes no âmbito do Tribunal de Justiça, mas talvez seja uma medida necessária. E nós sabemos que as varas da Fazenda Pública são sempre as que têm o maior número de processos. A gente não quer trabalhar com processo de forma automatizada, despachando como se fosse mais um processo. O ideal, o sonho da advocacia seria poder, de fato, fazer uma advocacia artesanal, que a gente sabe que não é a realidade pelo volume excessivo de trabalho que todos nós temos. Verdade. E me parece, Daniel, que nós estamos, de alguma forma, participando de um momento que, para nós, vai ser bastante importante, né? Para a nossa formação, porque participar da construção de um projeto de lei partindo da Advocacia Geral do município, acho que isso é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade, e registramos também, acho que importante aqui, né, o agradecimento de podermos fazer esse trabalho, né, no âmbito do nosso dia a dia, desse estudo resultar, e esperamos que ele resulte efetivamente, porque nós entregaremos um resultado, que é, né, dentro desse grupo de trabalho que eu citei antes, a estruturação de uma legislação, né, para Caxias do Sul, onde teremos a central de mediação e conciliação. É isso que nós estamos, ao fim e ao cabo, querendo entregar isso.
para a administração pública. E vamos esperar e aguardar com muita assim, expectativa positiva de que seja implementado. Né, que seja efetivamente implementado, porque entregaremos este resultado nas mãos, né, de quem tem este dever institucional de aprovar e transformar em legislação, e a nossa expectativa é que ele seja efetivamente acolhido. Né? Então, acho que é importante registrar também, né, e claro, como está em gestação, em algum momento, né, poderá também ser melhorado, ajustado, ter contribuições, né? No momento que quem estiver assistindo talvez já esteja isso aprovado, inclusive, né? Poderá participar, né, da efetivação, porque depois que uma legislação ela é publicada, ela precisa ser materializada, executada, tem as pessoas que vão executar aquelas atividades que vão estar previstas. Então, assim, é um convite também a participar dessa construção. Nós, na administração pública, muitas vezes eu sinto já, nesses anos todos que eu estou atuando, e eu trabalhei antes de ser procurador na parte de regularização fundiária, que é um tema também bastante, assim, bastante delicado, eu diria, né? Gera muitas opiniões controversas, né? Mas eu trabalhei nessa área e sei da importância que as pessoas dão quando elas são ouvidas, ou pelo menos têm a oportunidade de contribuir. Então, assim, que fique aberto, né, para que possamos construir juntos, né, esse trabalho também. Né? Porque enquanto advogados públicos municipais, todos nós sabemos, né, é no município que as coisas acontecem. Né? É aqui, é lá na porta da prefeitura que o cidadão vai bater para pedir a sua escola, a sua vaga em creche, a sua saúde, que foi na calçada do município, não foi na calçada do Estado da União, que estava pedra solta e que ele caiu. Então, essa proximidade com o cidadão vai ser maior ainda. Né? Então, essa busca de solução de conflitos extrajudicial, extrafórum, vai ser um ganho a mais para o próprio poder público, para a própria administração pública, que vai conhecer ainda mais os anseios da sua sociedade, né? Do seu contribuinte local aqui. Afinal, como compor esse litígio? Como nós podemos negociar esse conflito? Né? Como apaziguar daqui para frente? Vai ser um ganho muito grande. E muitas vezes também, dentro dessa temática, a construção ela se dá com compromissos, digamos, a serem cumpridos. Né? Acho que quando tu falaste, Grace, lá no início, na questão ambiental, nós, evidentemente que quando se fere um direito, né, ou se comete uma ofensa, né, à proteção do meio ambiente, que é tão caro, porque daí nós estamos falando de um direito intergeracional, né, que nós não podemos esgotar, né, o que a natureza tem a oferecer para a nossa geração, porque temos as gerações futuras, então tá tudo isso envolvido nessa preocupação em ser bastante duro, né, em alguma situação de punição quando se ofende o direito ambiental. Mas, por outro lado, também, será que em todos os casos que há alguma ofensa no âmbito do direito ambiental, né, se comete algum crime, se faz alguma empresa, por exemplo, tem algum acidente, alguma situação dessa, será que ela quis fazer isso? Né? Será que era deliberada esta atuação? Né? Muitas vezes realmente é um acidente, é uma falha, acontece, e aí que entra, será que não é melhor às vezes compor a solução do ponto de vista de o que você então pode entregar para reparar? Porque daí a palavra reparação também ela entra no bojo desse assunto. Né? O que eu posso... Eu sei que eu errei. Muitas vezes o embate jurídico ele tem do lado daquele que está sendo, digamos, acusado, ou que está sofrendo o processo, ou que sofrerá o processo, uma pessoa que ela sabe que ela falhou. E ela quer participar de uma construção. Então, por que em vez de a gente trabalhar com a ideia, e acho que isso é um desafio também, de que a pessoa já tem que sair correndo, ver como ela vai se proteger, se defender, que ela tem que se defender, evidentemente, tem que contratar um profissional para lhe auxiliar, mas como ela também pode participar do reajuste disso, né, do conserto, do reparo. Né? Aqui também, ou entrar outros elementos, acho que tem uma outra corrente do direito também que fala na justiça restaurativa, que tem esse viés, né? Mas são outros assuntos. Mas eu quero dizer aqui que, pegando o gancho que a Grace falou lá no início, né? Direito ambiental, muitas vezes, a reparação ela vai ser muito mais importante do que a punição.
Nós não vamos derrogar a lei que manda punir, mas nós precisamos trabalhar a possibilidade dessa pessoa, muito mais do que se sentir punida, ela se sinta participante da reparação do erro que ela cometeu. Então tem a ver a negociação, a mediação de conflitos e a construção de uma solução consensuada, esta ideia de que o agressor ou o ofensor ou que comete o dano, né, independentemente da esfera, ele participa do reparo, em primeiro lugar, e não como algo apenas secundário ou terciário. Me parece que isso também está presente nesse trabalho, né, que a gente está fazendo. Pessoal, a gente já vai se encaminhando mais para o final. Eu gostaria de só abrir agora para algumas últimas considerações, antes de finalizarmos, fazer alguma conclusão aí dos colegas. Eu queria agradecer o espaço que a OAB nos proporcionou, a OAB de Caxias do Sul, e dizer que esse tema vai ficar constantemente em avanço, né? Acredito que em breve vamos ter, no âmbito municipal, um avanço significativo. A gente já percebe a intenção disso acontecer. Isso vai vir em proveito da comunidade, vai vir em proveito da advocacia privada e também da advocacia pública, seja pela eficiência e seja pela diminuição da litigiosidade. Perfeito. Da minha parte, só também tenho a agradecer, né, essa oportunidade de estar com os colegas, né? Somos colegas, mas muitas vezes, né, não, cada um no seu dia a dia, nos seus setores, acabam não podendo se ver tanto quanto gostariam, mas a gente cresce muito juntos, né? Nós temos aí diversos desafios, como o Daniel bem falou, e sempre deixando as portas abertas, né, da nossa parte, da Advocacia Geral do município de Caxias do Sul, para contar com a colaboração, em primeiro lugar, né, para contar com opiniões, com sugestões que são sempre bem-vindas para o melhoramento do nosso trabalho, que, como eu disse, é um trabalho em prol de toda a cidade, né? Ao defendermos a Fazenda Pública, defendemos toda a cidade de Caxias do Sul, toda a administração, e dizer que oportunidades como essa precisam ser cada vez mais enaltecidas, qualificadas, e nesse sentido também enalteço, Eduardo, né, na tua pessoa aqui, como membro da Comissão da Advocacia Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que está oportunizando, por meio desse espaço, essas nossas falas, essas nossas ideias, né, e que possamos ter cada vez mais espaço nesse sentido, para que todos os colegas que têm interesse em inovar, em participar nos seus trabalhos, nas áreas que militam, né, do direito, também tenham essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a OAB, ao convite do colega Eduardo, e só convidar, né, quem tem interesse nesse assunto de mediação e arbitragem, a gente planta uma sementinha, né, e começa a partir daí a desenvolver essa cultura da consensualidade. Então, que essa cultura possa se expandir aí para outros municípios, outros meios públicos, né, e que o cidadão também venha a ser imbuído desse espírito conciliador. Muito bem. Pessoal, agradeço por vocês estarem aqui. Queria fazer uma manifestação final aqui. O podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify da OAB Caxias. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nas nossas plataformas digitais. Mais informações, acesse o nosso site oabcaxias.org.br. Agradecer o nosso patrocínio, AR Master Sul, assessoria documental, e dizer que estamos alegres por termos participado disso. De alguma forma contribuímos para o crescimento, o avanço desse assunto. E por hoje era isso. Até a próxima.